somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa novidade que está vindo lá da Europa e que pode, assim, agitar bastante o mercado de carbono por aqui. É uma proposta da Comissão Europeia, né? Que talvez abra espaço para créditos gerados fora da UE, tipo aqui no Brasil. A gente se baseou em algumas análises sobre essa oportunidade e o nosso objetivo aqui é entender o que isso significa de verdade, qual o tamanho dessa chance, sabe? E, claro, os desafios para o Brasil conseguir pegar essa onda. Bom, para contextualizar, a União Europeia já tinha uma meta climática bem ambiciosa, né? Reduzir as emissões líquidas em 90% até 2040, comparado com 1990. Mas o que está dando o que falar agora é essa ideia de permitir que até 3% dessa meta, a partir de 2026, possa ser cumprida com créditos de carbono de fora. Isso é novo para eles nessa escala, né? Exatamente. É novo e o fascinante não é só isso, é a dimensão que pode ter. Porque esses 3% pode parecer pouco, mas podem significar algo como 144 milhões de toneladas de carbono equivalente por ano. Nossa, 144 milhões por ano. Isso, traduzindo isso para dinheiro, é uma oportunidade de negócio bilionária. Bilhões mesmo. Principalmente para países como o Brasil, que tem um potencial enorme, né, de regeneração ambiental. É uma mudança estratégica importante da UE. Bilhões, caramba, isso chama a atenção. Mas, pelo que vi nas análises, não é só chegar e vender, né? A UE colocou umas condições bem estritas. O que pesa mais nessas exigências? Sim, as regras são duras, não tem jeito. Pontos-chave são, por exemplo, precisar comprovar cientificamente, de forma bem robusta, as áreas que estão sequestrando carbono. E também ter um monitoramento constante, sabe? Usando tecnologia de ponta, satélite, tudo isso. E, claro, um mecanismo super eficaz para evitar a tal da dupla contagem. Ah, dupla contagem. Explica rapidinho por que isso é tão crítico para eles. Claro. Evitar a dupla contagem é, assim, fundamental para a credibilidade do mercado todo. É a garantia que cada tonelada de carbono reduzida ou capturada seja contada uma única vez, entende? No balanço global. Se um crédito fosse contado lá na origem e depois na Europa de novo, o sistema todo perde o sentido, né? Não reflete a redução real que aconteceu. Entendi. Integridade total, né? Mas, mesmo com tudo isso, a mensagem principal da UE e do Acordo de Paris também ainda é outra, certo? É fundamental colocar isso em perspectiva. A própria UE e o Acordo de Paris reforçam isso. A prioridade número 1, assim, indiscutível, continua sendo cortar as emissões lá na fonte. Nas indústrias, no transporte, na geração de energia. Os créditos de carbono são importantes, sim, uma ferramenta estratégica complementar, mas não são a bala de prata, a solução única para a crise climática. Isso levanta uma questão bem importante, né? Como que a gente equilibra o uso dessas compensações com a necessidade, que é urgente, de cortes reais profundos nas emissões? Exato. E é aí que o potencial do Brasil fica tão interessante, né? As análises mostram números bem expressivos. Com certeza. O Brasil tem montagens, assim, enormes. Milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser restauradas, biomas únicos, né, com capacidade alta de estocar carbono, e uma diversidade de gente que pode participar, desde grandes empresas até pequenos proprietários, comunidades indígenas, todo mundo. As projeções falam num potencial de gerar, talvez, uns 150 milhões de créditos por ano só com conservação e restauração. Uau! E ainda tem mais uns 100 milhões que poderiam vir de tecnologia limpa, agricultura de baixo carbono. É muita coisa. E a tecnologia parece ser o elo que liga tudo isso de forma confiável, né? Como ela entra nessa história? A tecnologia é crucial. Se a gente conecta isso ao cenário geral, o monitoramento remoto via satélite, drones, a digitalização do processo todo, isso permite rastrear, verificar, emitir os créditos com uma transparência, uma segurança que antes era impensável. Pensa como se fosse um selo digital de autenticidade para cada tonelada de carbono que o mundo todo pode ver. Isso é essencial para gerar a confiança que um comprador como a UE vai exigir, né? E já tem exemplos práticos disso acontecendo, tipo acompanhamento pelo celular ou até município ganhando receita por restaurar área.
O potencial tá claro, a tecnologia existe, mas aí a gente esbarra nos nossos desafios internos, né? Que as análises também apontam. Quais são os maiores nós a desatar aqui no Brasil? É, a lista é meio conhecida, infelizmente, mas não deixa de ser um desafio enorme. Um ponto super crítico é a regularização fundiária. Sem ter clareza de quem é o dono da terra a longo prazo, fica muito difícil garantir que os projetos de carbono vão durar, né? E atrair investimento sério. Aí você soma isso, a falta de acesso a financiamento, principalmente para os projetos menores e médios, a necessidade de capacitar muita gente tecnicamente e talvez o principal, falta uma política nacional clara, sabe, integrada, que organize e incentive esse mercado de verdade. E parece que tem uma certa pressa nisso tudo, né? Uma janela de oportunidade que talvez não fique aberta para sempre. Exato. Esse sinal da UE pode ser visto como uma janela, talvez temporária. É possível que essa abertura para créditos de fora seja uma estratégia enquanto a própria Europa acelera a transição deles lá dentro. O que tudo isso quer dizer? Que o Brasil precisa se mexer rápido, se estruturar para não perder esse bonde, sabe? Para se posicionar como líder nesse mercado novo. Então, para a gente amarrar a ideia central que sai dessas análises, o Brasil tem, assim, uma chance real de virar uma potência global na geração de crédito de carbono. Usar nossos ativos ambientais para gerar desenvolvimento econômico, social e, ao mesmo tempo, ganhar peso na discussão do clima mundial. Perfeito, é isso. E realizar esse potencial todo depende diretamente da nossa capacidade de superar esses gargalos que a gente falou. Fortalecer a governança, atrair investimento, usar a tecnologia direito e, claro, ter políticas públicas que criem um ambiente seguro e favorável para isso acontecer. Fica, então, para quem está ouvindo a gente, uma provocação final, pensando nessa combinação de oportunidade gigante, urgência e os nossos desafios internos, qual seria uma única inovação ou talvez uma mudança pequena na política pública que poderia funcionar como um catalisador? Algo que destravasse rápido uma parte importante desse potencial brasileiro no mercado de carbono global. Fica aí para a gente refletir. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.